Olá, galera do sexto ano. Eu sou a professora Lara Brasileiro e hoje vamos estudar a disciplina de ciências, tá? Vamos estudar o conteúdo sobre a estrutura do planeta e a litosfera. Bom, esse conteúdo ele tem o objetivo de identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e identificar também os tipos de rocha relacionados à formação de fósseis e as rochas sedimentares e a diferença entre os períodos geológicos, tá bom? Prestem atenção na aula e no final da aula nós teremos uma atividade. Bom, a Terra, ela tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas ela é levemente achatada nos polos. Como a gente pode ver aqui na imagem, né, o diâmetro polar ele tem exatamente 2.714 quilômetros, enquanto o diâmetro equatorial tem 2.756 quilômetros. Tem uma diferença entre um diâmetro e outro, porque ela não é uma esfera propriamente dita, ela tem uma pequena diferenciação nos polos, tá? Ela é um pouquinho achatada, levemente achatada. Sobre as camadas da Terra, existem 3 camadas, que é o núcleo, o manto e a crosta. O núcleo é a camada mais profunda da Terra, situada após o manto, sendo a mais quente sendo a mais quente das camadas terrestres. É dividida em 2 partes, o núcleo externo, que é essa parte aqui de fora, e o núcleo interno, que é a parte de dentro. O manto é a camada da estrutura da Terra que fica diretamente abaixo da crosta, prolongando-se em profundidade até o limite exterior do núcleo, que é essa parte aqui. E a crosta é essa parte aqui de cima. É a camada mais externa da litosfera de um planeta ou um corpo celeste. Trata-se de uma camada de rocha sólida que é, em geral, menos densa que a camada inferior. Então, a crosta ela é composta pelo oceano e os continentes. A litosfera. A litosfera é a camada da Terra que compõe sua superfície sólida. Trata-se de uma camada fina, é a camada mais fina do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Possui uma profundidade entre 5 a 100 quilômetros. O termo litosfera surge da divisão da Terra em camadas, que são segmentadas a partir do seu estado físico. A litosfera apresenta temperatura menos elevada, diferente do núcleo e do manto, por se encontrar mais distante do núcleo da Terra, o que permite, dando continuidade ao nosso estudo sobre a estrutura do planeta e a litosfera, voltamos a falar sobre a litosfera, né? Como vimos, a litosfera é basicamente composta por rochas e minerais. Apesar de sua pequena profundidade, essa camada levou alguns bilhões de anos para se formar, de tal modo que ela continua em constantes transformações. Existem 2 fatores que fazem com que a litosfera se transforme. Uma delas é a transformação causada por elementos externos ou exogênios, como a ação dos ventos, da água, do sol e dos seres vivos que habitam na Terra, proporcionando a ocorrência de fenômenos como a sedimentação, erosão e intemperismo. E a transformação causada por elementos internos, como o tectonismo e as atividades vulcânicas, que transformam a estrutura da litosfera. Essa camada não é totalmente interligada, ou seja, ela é dividida entre partes, o que chamamos de placas tectônicas. O contato e atrito entre as placas tectônicas podem provocar a ocorrência de fenômenos como terremotos e vulcão, além de transformar o relevo.
a Terra ela é dividida em quatro partes, vamos dizer assim. Né? Como nós podemos ver aqui na imagem, existem quatro partes, que é a atmosfera, a camada do ar que envolve o planeta, a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende as florestas, os campos, os desertos, oceanos, rios e lagos. A hidrosfera, que é o conjunto de toda a água existente no planeta, seja de rio, mares, lagos, oceanos, águas subterrâneas, vapor d'água e geleira, e a litosfera, como estudamos anteriormente, que é a parte mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e solos. Agora vamos estudar um pouco sobre as rochas. Bom, as rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas das propriedades, como a cor, a dureza, a transparência, o brilho e etc. A rocha pode ser classificada de acordo com a sua composição química, sua forma estrutural ou sua textura, sendo mais comum classificá-la de acordo com os processos de sua formação. Pela sua origem ou maneira que são formadas, as rochas são classificadas como rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, dando continuidade ao estudo das rochas, né, vamos ver agora as características das rochas ígneas. Bom, a formação das rochas ígneas vem do resultado da consolidação devido ao esfriamento do magma. O magma é aquela larva que sai do vulcão quando ele está em erupção, né, o magma derretido. Então, essa rocha ela vem do esfriamento desse magma. Quando ele esfria, ele forma rochas e essas rochas são chamadas de rochas ígneas. Parcialmente, elas podem ser formadas com ou sem a cristalização ou abaixo da superfície, como as rochas plutônicas, ou próximo à superfície, sendo rochas vulcânicas. Um exemplo que a gente tem de rocha ígnea, que a gente pode ver aqui no nosso cotidiano, é o granito, né, que a gente vê muito em construção. Então, esse granito é uma rocha proveniente de um esfriamento de magma, né, é uma rocha vulcânica. Temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas formadas através da deposição e consequente cimentação ou consolidação de fragmentos provenientes de materiais minerais ou material orgânico. Os respectivos fragmentos, denominados de detrito geológico, são provenientes da meteorização e da erosão. Esses fragmentos minerais são transportados pelo gelo, vento, água, movimento de massas geológicas ou glaciais, sendo presentes agentes denominados como agentes de denudação. Aqui na Serra da Capivara, nós temos exemplos de rochas sedimentares. Se algum dia que você tiver a oportunidade de ir na Serra da Capivara, você pode observar a formação das rochas, que ela é uma degradação do tempo, ela forma essas camadas. Essa rocha aqui é chamada de rocha sedimentar. E temos as rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação de outras rochas já existentes. Essas rochas original é chamada de protólito, que é a denominação dada na geologia à rocha a partir da qual, por processos geológicos variados, formou-se uma nova rocha. Então, já existia uma rocha e através de alguma transformação da natureza, de alguma agente, ela se transformou em uma nova rocha. Por causa de alterações da temperatura e pressão resultantes dos movimentos da crosta terrestre, no decorrer do tempo geológico, as rochas podem modificar-se, tanto em sua composição química, quanto em seu aspecto visual e de textura, mantendo ainda sua formação sólida. Os principais exemplos de rocha metamórfica são a gneise,
ardósia e o mármore. Continuando a nossa aula sobre a estrutura dos planetas e a litosfera, agora vamos estudar sobre os fósseis. Bom, os fósseis são os restos, os vestígios de seres vivos que habitam a Terra, que habitaram a Terra em um período geológico anterior. Os restos fósseis são as partes de animais ou plantas, como o osso ou algum membro ou resto orgânico que ficou de alguma forma conservado. Para ser considerado fóssil, é preciso que o resto ou vestígio se apresente como pertencente a uma época geológica anterior à atual, ou seja, que seja mais antigo que 100 mil anos. A depender do estado de conservação, os restos ou vestígios que tiverem menos de 11 mil anos são classificados como subfósseis. Nós temos exemplo na Serra da Capivara do crânio do Zuzu, né, que é encontrado no Museu do Homem Americano. Ele é um exemplo de fóssil, né? É um homem, né, pré-histórico que foi encontrado desde a década de 70, né, que os geólogos e os estudiosos cientistas encontraram vários fósseis na Serra da Capivara, né? E você que tiver a oportunidade de estar conhecendo o Museu do Homem Americano, vai poder ver que existem fósseis no nosso estado, né? Próximo da gente. A gente fica imaginando, fósseis só os ossos de dinossauro, que é encontrado em outros países, né? Mas não. Aqui pertinho da gente nós temos exemplos de fósseis, né? E, galerinha, obrigada pela atenção de todos, tá bom? Uma boa aula, bom estudo. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a professora Lara Brasileiro, e a gente está aqui para tirar a dúvida de todo mundo, tá certo? A seguir eu vou passar uma atividade sobre todo o conteúdo que a gente estudou, e qualquer dúvida que tiver pode estar entrando em contato.